Aqui estão lugares neste mapa que desafiam a lógica, e a Turquia é exatamente onde esse belo caos começa. É uma nação tão profundamente enraizada em seu orgulho que oficialmente abandonou seu antigo nome para reivindicar sua verdadeira essência no palco global. Quer saber por que o país fez essa mudança? Fique ligado e eu revelarei no final. Ao estar aqui, você não está apenas cruzando entre a Europa e a Ásia. Está caminhando pelo próprio centro da história humana, onde os impérios mais formidáveis do mundo nasceram e foram enterrados. Vamos direto ao coração da Turquia, uma terra onde o impossível parece ser o lar. Capadócia, o reino dos sonhos. Imagine uma terra tão surreal que parece ter sido pintada por um sonho. Essa é a Capadócia. Situada no coração da Anatólia Central, essa região parece saída de uma fantasia. Milhares de anos atrás, erupções vulcânicas cobriram a Terra com cinzas, que eventualmente se transformaram em uma rocha macia, conhecida como tufo. Com o tempo, o vento e a água esculpiram essa rocha em formações imponentes e cônicas, conhecidas como chaminés de fadas, que se erguem orgulhosamente sobre os vales como guardiãs silenciosas. Mas a verdadeira magia da Capadócia não está apenas em sua paisagem de tirar o fôlego, mas na maneira como os seres humanos a transformaram em seu próprio lar. A rocha macia facilitou para as civilizações antigas a escavação de casas inteiras, igrejas e até mesmo cidades subterrâneas na Terra. Uma dessas cidades, Derinkuyu, vai profundamente abaixo da terra, 18 andares para ser exato, abrigando até 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Ela tinha tudo: shafts de ventilação, prensas de óleo, estábulos e até capelas. Durante séculos, permaneceu um refúgio escondido, um santuário para aqueles que fugiam do perigo. Hoje, ao caminhar por esses túneis subterrâneos, é possível sentir o silêncio inquietante e o peso da história ao seu redor. É difícil não se perguntar: como eles respiravam aqui embaixo? Como viviam em tamanha escuridão por tanto tempo? Mas a Capadócia não é só sobre segredos antigos escondidos no subsolo. Também é sobre voar, pois o céu ganha vida ao amanhecer com centenas de balões de ar quente. Os balões coloridos flutuam preguiçosamente sobre o vale, oferecendo uma vista panorâmica da Terra que se estende como um cobertor de retalhos de história e beleza. Flutuando lá em cima, a vastidão da Terra abaixo de você parece ao mesmo tempo pacífica e emocionante. Aqui vai uma pergunta para você. Você escolheria o conforto das cidades subterrâneas, se escondendo do mundo, ou a liberdade e a admiração de flutuar acima de tudo em um balão? A Capadócia oferece os dois mundos, cada um uma espécie de maravilha por si só. Istambul, a ponte entre mundos. Após a calma beleza da Capadócia, seguimos para Istambul, uma cidade como nenhuma outra. Por mais de 1500 anos, essa cidade tem sido o coração pulsante de 3 grandes impérios: o romano, o bizantino e o otomano. É uma cidade que não é apenas um ponto no mapa. É um lugar onde a história se desenrolou a cada passo. A beleza de Istambul não está apenas nos seus edifícios, mas na sua capacidade de fundir o antigo com o moderno. Istambul está situada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, literalmente atravessando 2 continentes.
Essa posição única fez dela um prêmio cobiçado por imperadores, sultões e conquistadores ao longo da história. Ao navegar pelo Estreito de Bósforo, você verá a cidade antiga de um lado, com suas mesquitas e palácios históricos, e o moderno horizonte de arranha-céus do outro. O ar aqui é uma mistura de sal do mar, castanhas assadas e o inconfundível cheiro de forte chá turco, uma fragrância que permanecerá com você muito depois de você ter partido. A Hagia Sophia, a joia de Istambul, captura a alma complexa da cidade. Originalmente construída como uma catedral cristã, depois convertida em mesquita, em seguida em museu e agora mesquita novamente, ela conta a história da história sobreposta de Istambul. Dentro, mosaicos cristãos e caligrafia islâmica coexistem em harmonia, como a própria cidade, uma fusão de dois mundos. Mas Istambul é mais do que apenas seus monumentos. É uma cidade que vibra com vida. Desde as ruas labirínticas do Grande Bazar, onde o ar é denso com o cheiro de especiarias e o burburinho dos lojistas barganhando, até os cantos mais tranquilos, onde os adorados gatos de rua da cidade governam, Istambul é cheia de contrastes. Os gatos aqui são tratados como realeza, com casas aconchegantes montadas para eles nas calçadas e moradores oferecendo comida. É um belo lembrete de como a vida aqui valoriza tanto o grandioso quanto o humilde. E aqui vai algo para pensar. Istambul é uma cidade europeia com um endereço asiático ou é uma cidade asiática vestindo uma máscara europeia? A resposta pode mudar dependendo de qual parte da cidade você está, mas uma coisa é certa, é um lugar onde ambos os mundos se encontram, e isso a torna única, como nenhum outro lugar na Terra. Pamukkale, o castelo de algodão dos deuses. No sudoeste da Turquia, há um lugar tão deslumbrantemente branco que quase parece uma montanha coberta de neve, mas não é. Este é Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão. É uma maravilha natural composta por fontes termais em terraços, onde, ao longo de milhares de anos, minerais ricos em cálcio se acumularam, criando uma paisagem de tirar o fôlego, com piscinas e cachoeiras brancas que parecem brilhar sob o sol. Caminhar por esses terraços é algo único. É preciso tirar os sapatos para proteger a delicada pedra calcária, e à medida que a água morna e rica em minerais flui sob seus pés descalços, você sente uma profunda sensação de paz. É como se o tempo desacelerasse e quase fosse possível ouvir os ecos das pessoas do passado. Há séculos, as pessoas vêm até aqui atraídas pelos poderes curativos dessas águas. No topo dos terraços está Hierápolis, uma antiga cidade greco-romana que foi, em seu auge, um destino de spa de luxo para a elite romana. Imagine-se como um aristocrata romano, viajando por semanas para banhar-se nessas mesmas águas, olhando para as vastas planícies da Anatólia. As ruínas de Hierápolis estão notavelmente bem preservadas, com um grande teatro que ainda parece estar esperando por uma performance. O ponto alto é o Antique Pool, conhecido como a Piscina de Cleópatra. A lenda diz que esta foi um presente de Marco Antônio para Cleópatra, e hoje você pode nadar na piscina, deslizando sobre as antigas colunas que caíram na água após um terremoto há séculos. Aqui vai uma reflexão. Se você pudesse passar uma tarde em qualquer lugar no tempo, você se sentaria no Teatro Romano durante uma grande performance ou se mergulharia na piscina de Cleópatra com a história sob seus pés?
Pamukkale é um desses raros lugares onde o passado não está apenas nos livros, mas bem abaixo de você. No entanto, Pamukkale enfrenta um desafio moderno. Durante anos, foi sobrecarregado por hotéis e turismo, e os antigos terraços brancos se tornaram cinzentos devido à poluição. Hoje, o governo tem trabalhado para restaurar o local, movendo os hotéis e regulando o fluxo de água. Mas isso levanta uma questão difícil. Podemos realmente compartilhar essas maravilhas frágeis com milhões de visitantes sem prejudicá-las? Alguns sugerem fechar o local para preservá-lo para as futuras gerações. O que você acha? Uma maravilha ainda é uma maravilha se ninguém puder experimentá-la? Dördüncü Göbekli Tepe, o marco zero da história. Para entender a verdadeira essência da Turquia, precisamos olhar além das cidades modernas e voltar no tempo, para uma época em que a história estava apenas começando. Apresento Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que mudou completamente o que sabemos sobre a civilização humana. Localizado no sudeste da Turquia, este antigo sítio tem cerca de 12 mil anos, mais antigo que a Grande Pirâmide de Gizé por cerca de 7 mil anos e mais antigo que Stonehenge por 6 mil anos. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que os seres humanos começaram a construir grandes templos somente depois de se estabelecerem e desenvolverem a agricultura. Pensávamos que a agricultura tinha sido a força propulsora do nascimento da civilização, mas Göbekli Tepe destruiu essa ideia. Este sítio foi construído por caçadores-coletores, povos que ainda não haviam inventado ferramentas de metal, cerâmica ou a roda. Eles esculpiram enormes pilares de calcário em forma de T, alguns pesando até 20 toneladas, e os decoraram com intrincadas gravações de animais como leões, escorpiões e abutres. O que essa descoberta sugere é profundo. Não foi a agricultura ou o alimento que nos levou a nos estabelecer. Foi a necessidade humana de adorar, de nos reunir em ritual e de buscar o divino. O espírito veio primeiro e somente então o estômago o seguiu. Ao estar à sombra desses antigos pilares hoje, você sente uma conexão poderosa com o passado, como se estivesse testemunhando o nascimento de algo maior do que você mesmo. Então, aqui vai uma reflexão. Se você estivesse em Göbekli Tepe há 12 mil anos, assistindo essas pessoas esculpirem pedras com nada além de ferramentas simples, você sentiria que estava testemunhando o amanhecer de um novo mundo? Ou perceberia o fim de uma existência livre e nômade? Este sítio marca o começo de um novo capítulo para a humanidade, um capítulo que mudou o curso da nossa história para sempre. Os Dervikses Rodopiantes, uma sinfonia da alma. Enquanto Göbekli Tepe marca o nascimento físico da civilização, nossa última parada nos leva ao coração espiritual da Turquia. Você provavelmente já viu a imagem icônica: homens com chapéus altos de feltro e saias brancas fluindo, girando em círculos perfeitos e rítmicos sob uma luz suave e dourada. Esta é a cerimônia Sema, o ritual sagrado dos Dervikses Rodopiantes, uma experiência hipnótica e meditativa como nenhuma outra. Originária no século XIII, através dos ensinamentos do poeta e místico Rumi, isso não é simplesmente uma dança, é uma forma de meditação ativa. Cada elemento do traje dos Dervikses e cada movimento carrega um profundo significado simbólico. O chapéu alto representa a lápide do ego,
enquanto a saia branca fluindo é o sudário do ego. À medida que o derviche começa a girar, seus braços se cruzam, simbolizando a unidade de Deus. À medida que sua rotação aumenta, seus braços se abrem. Uma mão aponta para os céus para receber a graça divina, enquanto a outra aponta para a terra para distribuir essa graça a toda a humanidade. Há uma estranha beleza, desafiadora da gravidade, na forma como eles giram. As saias deles se expandem em discos brancos perfeitos enquanto giram mais e mais rápido, mas nunca colidem, nunca perdem o equilíbrio e nunca parecem ficar tontos. É uma metáfora viva para os planetas girando ao redor do Sol ou para a alma girando ao redor de seu Criador. Nesse momento, o próprio tempo parece suspenso. No entanto, por mais bela que seja a cerimônia Sema, ela também gerou um debate moderno na Turquia. Hoje, a cerimônia se tornou uma grande atração turística, realizada em centros culturais e até em restaurantes por toda Istambul. Alguns tradicionalistas argumentam que transformar esta oração sagrada em um show público para câmeras e aplausos diminui sua profundidade espiritual. Outros acreditam que compartilhar essa beleza profunda com o mundo é a única maneira de manter a tradição viva no século XXI. O que você acha? Deve um ritual sagrado permanecer privado, preservando sua pureza? Ou é melhor compartilhá-lo com o mundo, mesmo que corra o risco de se tornar comercializado? A santidade dessa tradição ressoa profundamente nos corações do povo turco, não apenas nos tranquilos salões de um lorde de dervixes, mas em toda a paisagem da nação. Ela reflete uma mudança mais ampla na consciência nacional, que se liga a uma poderosa declaração de identidade. Isso nos leva a um nome que carrega o peso tanto da história quanto do orgulho: Turquia. Como vimos ao longo desta jornada, a Turquia é uma terra que está constantemente redefinindo seu lugar no mundo. Você deve ter notado que usei Turquia em vez de Turkey durante nossa viagem. Isso não é apenas uma escolha estilística, é uma questão de dignidade nacional. Em 2022, o governo pediu oficialmente ao mundo que adotasse esse nome, da forma como o povo turco tem pronunciado há séculos. Por muito tempo, o nome esteve ligado a um pássaro ou usado como gíria para fracasso. Ao reivindicar a Turquia, a nação está afirmando sua soberania, pedindo que a vejamos através de sua própria lente, em vez de uma tradução ocidental. É um lembrete poderoso de que um nome carrega o peso da história e do orgulho. Agora, com esse senso de identidade em mente, vamos explorar como esse mesmo orgulho se traduz nos sabores do país. Delícias culinárias. Além das antigas pedras, a Turquia seduz você com sua cozinha. Experimente o kebap. Não é apenas um prato, é uma assinatura regional. Do kebap Adana, picante e moído à mão, ao rico kebap Iskender, mergulhado em manteiga e servido com iogurte gelado. Cada mordida conta a história de uma província diferente. Mas se você quer encontrar o verdadeiro coração da vida turca, procura pelo chai, chá. Servido nesses icônicos copos em forma de tulipa, sua cor rubi profunda é um convite para desacelerar. Na Turquia, o chá nunca é apenas uma bebida. É o gesto máximo de hospitalidade, uma ponte líquida que conecta estranhos em um momento compartilhado de calor. Conclusão. Ao olharmos para essas maravilhas incríveis,
Desde as surrealistas chaminés de fada da Capadócia até os antigos e silenciosos pilares de Göbekli Tepe e o hipnotizante giro dos Dervixes, percebemos que a Turquia é muito mais do que uma ponte entre continentes. É uma terra que passou 12 mil anos moldando não apenas suas paisagens, mas também a própria essência da experiência humana. A Turquia se ser limitada por uma única identidade. É um país que dança constantemente entre suas raízes ancestrais e o futuro que está construindo. Cada passo que você dá aqui é um eco de um tempo distante, mas há um pulso vibrante de modernidade no ar. Este não é apenas um lugar que você visita, é um lugar que o convida a se envolver, a sentir e a se tornar parte de sua história em constante evolução. E embora hoje tenhamos revelado apenas um vislumbre dos tesouros da Turquia, mal arranhamos a superfície. Ainda existem incontáveis mistérios esperando para serem descobertos, desde as ruínas esquecidas ao longo da Rota Lícia até as joias culinárias escondidas na costa do Mar Negro. Se você sente o desejo de mergulhar mais fundo nessas histórias não contadas, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nos diga qual parte dessa história fascinante chama você e continuaremos essa jornada juntos. A Turquia não é apenas um destino, é um convite para participar de uma história que se estende por milênios. Então, enquanto saboreia aquele primeiro gole de chá turco e observa o sol se pôr sobre o Bósforo, você perceberá uma coisa: você não visita esta terra, você se torna parte dela.